Eu acho que cada geração tem seus desafios muito particulares. Então, você, jovem, adolescente, quando olha para a sua cidade, quando você olha para a sociedade, quando você olha para o país, você pensa, é um caos. E Deus diz que ele tem uma missão, ou a palavra de Deus diz que ele tem uma missão, e essa missão é que ele um dia restaure todas as coisas, ou seja, aquilo que o pecado maculou, aquilo que o pecado desvirtuou, tudo aquilo que gerou-se um caos, Deus trará ordem a todas as coisas, de modo que o Apocalipse, o livro de Apocalipse, não é para nos dizer simplesmente quando que Jesus volta, se é antes, se é no meio, se é depois. A turma está brigando faz tempo por causa disso. O que o Apocalipse quer dizer é que um dia Jesus vai voltar, e enquanto ele não volta, nós estamos em missão. E o que o Apocalipse quer dizer é que todo aquele que perseverar na missão de Jesus, há de olhar para ele um dia, mesmo com todo o sofrimento, com toda a dor e com toda a angústia, e saber que um dia todas as lágrimas serão enxugadas. Porque é isso que vai dizer lá, depois da volta de Jesus, quando Deus estabelece seu reino, quando ele estabelece a nova Jerusalém por sobre a terra, ele diz que não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, porque o próprio Deus enxugará do nosso rosto toda a lágrima. Então essa é a nossa esperança. Então, porque nós já sabemos do fim de todas as coisas, nós podemos perseverar no tempo presente. E o porquê isso é importante? Porque nunca jovens quiseram tanto desistir de viver. Você pode não conhecer alguém que abandonou tudo para ir para a África, mas você conhece alguém que já se cortou. Você muito provavelmente conhece alguém que já pensou em se matar. Você conhece alguém que vive em depressão. Talvez esse alguém é você. Deus tem uma missão. E Deus está me chamando e te chamando para fazer parte dessa missão junto com Ele. E é crucial que nós compreendamos que a missão de Deus é para todos os cristãos. Não é para apenas alguns selecionados, vocacionados em um tempo e uma época, em um ambiente, em uma geografia distantes. Não. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores da história, dizia que todo cristão é um missionário ou um impostor. Todos nós estamos em missão. Então a missão de Deus é também a nossa missão. Eu tive certa vez na cidade de Nova York, num bairro muito específico, chamado... Bom, passei por vários bairros, mas um deles chama Harlem. Talvez seja... Eu não sei, eu acho que eu estou ficando velho, Fábio, porque eu começo a pensar em exemplos. Você sabe o que é o Harlem Globetrotters? Lembra aqueles caras que rodavam o mundo jogando basquete? Fazendo show? Vocês sabem o que é o Harlem Globetrotters? Quem sabe o que é Harlem Globetrotters? Tá vendo? Exemplo de velho, mas tá bom, vou usar outro. Você vai entender. Mas tem um bairro que é o bairro do Harlem. Mas é isso que vocês precisam saber. E tinha um sujeito lá atrás, Malcolm X. E ele era um sujeito que lutava pela pauta dos negros norte-americanos. E ele se dizia muçulmano. E lá no Harlem eu ouvi o seguinte, que quando Malcolm X era vivo, ele passava pelas igrejas e ao final dos cultos, ele interpelava os cristãos que saíam dos seus cultos e ele perguntava o seguinte: no que a sua vida e a sua igreja mudam esse bairro? Uma pergunta importante. Entender como responder esse tipo de coisa, que primeiramente pode nos constranger. Porque o evangelho não é uma realidade de foro íntimo apenas. Os reformadores disseram que a verdade do evangelho é verdade pública. Ela afeta todas as áreas da vida. Então, como é que a gente está fazendo parte do cumprimento da missão de Deus? E o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso? A gente está em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, Jesus, para você entender um pouco o contexto, ele já havia sido crucificado. Ele já havia ressuscitado. Ele já havia feito todos os seus milagres. Ele já havia exercido todo o seu ministério público. Ele já havia, na cruz do Calvário, bradado: está consumado, isto é, pago por completo, liquidado. Só que Atos capítulo 1, versículos 1 e 2 diz: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar.
até o dia em que foi elevado ao céu. Como assim no livro anterior? E qual é o livro anterior? Evangelho de Lucas. Porque Lucas é o autor do Evangelho e é autor de Atos dos Apóstolos. Como assim Lucas está dizendo que os evangelhos dizem respeito ao que Jesus começou a fazer e a ensinar? Eu pensei que os evangelhos eram uma biografia de tudo o que Jesus fez. Não, existe algo que Lucas está dizendo aqui. Porque se os evangelhos dizem respeito a tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, e Atos é o que Jesus continua a fazer e ensinar, e em Atos capítulo 1 Jesus vai ascender aos céus, como é que Jesus continua ensinando e fazendo? Através de nós. Apenas como o início da missão de Deus através de Cristo. Os evangelhos são o início, não são o fim. Então a nossa história só começa porque Jesus estabelece e começa a estabelecer o seu reino. E é isso que ele está fazendo aqui em Atos capítulo 1. Por 40 dias após a sua ressurreição, ele fala coisas relacionadas ao reino de Deus. O que é o reino de Deus? Esse tempo de paz, de alegria, de justiça para todos os homens. O reino já veio porque o rei já veio, mas o reino, como dizemos na teologia, sobretudo na teologia reformada, é o reino do já, mas o ainda não. Ou seja, a gente já pode perceber, a gente já pode discernir, mas não na sua completude. Então, porque a gente sabe que o reino já foi e tem sido estabelecido pelo próprio Cristo e será estabelecido na sua plenitude, agora a gente sinaliza ao mundo esse reino que já é percebido nos dias de hoje. E o porquê que isso é importante? Porque nós precisamos entender o que é isso que Jesus está fazendo. Olha comigo os versículos 4 e 5. Enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aí o versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Então Jesus fala coisas acerca do reino de Deus, e a gente tem que dar um desconto para esses irmãos, para os discípulos. Porque às vezes a gente critica os discípulos, a gente fala, pô, a turma não entende nada, 3 anos e meio com Jesus, parece que não entendeu o negócio. Mas imagina, você está 3 anos e meio com Jesus. Ele faz todos os milagres, ele prega com toda a autoridade, ele alimenta multidões, ele morre, ele ressuscita. Nesse meio tempo você fica meio confuso, você fica meio com medo. Você se tranca dentro de uma casa, é o que João capítulo 20 vai dizer, trancados com medo dentro de uma casa. Aí Jesus entra e fala, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu enviei vocês. Ok, Jesus ressuscitou, então se ele venceu a morte, o que é que pode ir contra ele? E agora Jesus, o Cristo ressurreto, está falando coisas do reino de Deus que era a expectativa de todo judeu. De todo judeu. Porque imagine você um povo que sempre viveu com base nas promessas. Um povo que vem desde a lei, passa pelos profetas. O Messias de fato vem. O Messias é o cumprimento de todas as coisas. O reino de Deus vai ser estabelecido por sobre a terra. Então eles olham e pensam assim, nós somos o povo de Deus. Nós somos a nação santa. Mas a gente olha para o que está acontecendo e a gente vê que Roma nos subjuga. A gente vê que os poderes políticos estão abalados. A gente vê que a realidade espiritual do nosso povo está deturpada. Então é agora, Jesus, que o Senhor vai restaurar todas as coisas. É agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Absolutamente compreensível que eles fizessem esse tipo de pergunta. Mas talvez, e apenas talvez, eles estejam olhando a lógica do reino e da missão de uma maneira equivocada. E o que eu gostaria de sugerir aqui é que talvez os discípulos olhassem adiante por uma lógica de isenção. Jesus, o Senhor vai resolver tudo por nós? É agora que o Senhor vai, assim, lidar com todos os problemas? É agora que o Senhor vai estabelecer a ordem no meio do caos? É agora que o Senhor vai resolver os nossos dilemas? E não é do mundo, não, é nosso. É o reino, não é ao mundo, não é a terra, é a Israel. Existe um elemento bastante nacionalista aqui. E o que Jesus responde? Jesus responde de modo triplo o seguinte: o reino cabe a mim. O tempo cabe ao Pai. E o que cabe a vocês é o anúncio. É isso que ele está dizendo aqui. Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade.
Mas o que vocês precisam saber? Versículo 8, Atos 1:8, tão conhecido. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E então, quando isso acontecer, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que Deus está em missão. O nosso Deus é um Deus em missão. E como eu disse, a missão de Deus é a redenção da humanidade. É a missão de reconciliar consigo todas as coisas através de Jesus. Gênesis 1 e 2 é o ideal da vida. Quando nós lemos o livro de Gênesis, os primeiros 2 capítulos, nós vemos ali que o homem se relaciona com Deus, o homem se relaciona com o seu semelhante, Adão e Eva, o homem se relaciona com a natureza, o homem se relaciona consigo mesmo. Por que consigo mesmo? Porque não há deturpações, não há confusões, não há ansiedades. O ser humano falava com Deus todos os dias. Deus se manifestava diante do jardim, imagina que loucura isso. Harmonia total com a natureza, com o cosmos, com a criação não humana de Deus. Mas em Gênesis 3, o ser humano ele dá ouvido às mentiras do inimigo. E o que acontece? A relação com Deus é rompida, a relação com o próximo é rompida, a relação com a natureza é rompida e a relação consigo mesmo é rompida. De que maneira? Quando o ser humano peca, ele se esconde. Ele não quer mais se relacionar com Deus, ele quer se esconder dele. Por quê? Porque ele se sente culpado. E você lembra da história, quem sabe? Quando Deus busca pela humanidade, e ele busca chamando o homem à responsabilidade, o homem aqui, Adão, e ele fala, Adão, onde é que você está? Ele fala, estou por aqui. Por que você se escondeu? É porque eu estava nu. Você sempre esteve nu, o que é o problema agora? É que eu senti vergonha. Mas o que aconteceu? Aconteceu que acho que a culpa é do Senhor, porque o Senhor me deu uma mulher que me fez pecar. Transferência de responsabilidade. Então o homem rompe com Deus, o homem rompe com o seu semelhante, porque antes era, essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Agora é uma outra. É a mulher que tu me deste. É daí que vem as nossas dificuldades relacionais, é por causa do pecado. Porque a gente já não enxerga o outro como um de nós, mas o outro como um estranho. Então, quando eu não enxergo o ser humano como parte daquilo que eu sou na humanidade, e eu enxergo o ser humano como um outro alguém diferente de mim, então aí nós temos os problemas. Eu me relaciono mal com a natureza. Por quê? Porque agora a natureza vai dar ervas daninhas. Agora com o suor do seu rosto você vai poder comer. Agora a mulher vai poder dar à luz com dores de parto. Mas eu também rompo comigo mesmo. Porque se minha identidade está no Criador, agora, rompido com o Criador, eu fico confuso sobre quem eu sou. Eu não sei se você já parou para pensar. Eu estou falando de Gênesis 3. Gênesis 3, eu estou falando do começo de tudo. Aí a gente vem para 2022, Mauá da Serra, Maringá, Campo Mourão. Sabe qual é uma das maiores crises da nossa geração? Crise de identidade. Identidade. Quais são as pautas que geram uma complexidade a partir de uma confusão desse tema da qual nós estamos falando? Pautas identitárias. Gente que não se reconhece, às vezes no seu próprio corpo. E aí nós vamos criando uma série de teorias que não fazem sentido e não darão conta de fazer sentido, porque a humanidade desassociada do seu Criador fica confusa acerca de quem se é. Não sabe mais quem se é. Não se reconhece no espelho. Crises identitárias. Disforias de gênero. E por aí vai. E como é que esse negócio fica? Ok, Deus tem uma missão, mas parece que em Gênesis 3 deu tudo errado. Não deu, porque em Gênesis 3, mesmo diante do pecado e da queda já sabida, Deus estabelece sobre a humanidade uma promessa.
É verdade que vocês pecaram, mas da mulher virá uma semente. E essa semente vai esmagar a cabeça da serpente, vai ser vitorioso. Sim, ele será ferido, a serpente vai morder o calcanhar, mas ele esmagará a cabeça da serpente. O que é a serpente de Gênesis? É aquilo que João em Apocalipse vai chamar de o grande dragão, é Satanás. Quem é a semente da mulher? A semente da mulher é Jesus Cristo. Como é que Jesus Cristo esmaga a cabeça da serpente? Na cruz. Fazendo de todos os seus inimigos, Hebreus vai dizer, um espetáculo público, vencendo sobre tudo e sobre todos. Para quê? Para que a gente soubesse que o pecado não vai ter a palavra final na nossa existência. Para que a gente soubesse que Deus não teve um plano frustrado. Para que a gente soubesse que Deus não quer se revelar a mim e a você apenas no seu poder, mas Ele quer se revelar no seu amor. É por isso que mesmo diante da queda de Gênesis 3, Ele estabelece uma família. E também parece que essa família não vai dar certo, porque nos primeiros irmãos um mata o outro. Aí você fala, ok, Caim matou Abel, vamos ver o que acontece no próximo capítulo. Aí fica ruim de novo. Aí você vai para o capítulo 6, aí você vê um homem justo, Noé. Aí depois de Noé vem o quê? Fica ruim de novo, dilúvio. Aí Deus fala, não, reset, vamos começar. Aí você fala, ok, agora depois de Noé, agora a coisa vai. Criação, temporada 2, agora a coisa vai pegar. Aí você tem o quê? Você tem uma turma que fala, não quero obedecer a Deus. Vamos construir uma cidade, nessa cidade vamos se fortificar, vamos fortalecer. Tudo bem que Deus mandou ser fértil, multiplicar, se espalhar pela terra. Mas a gente quer ficar junto. Tudo bem que Deus falou que quer espalhar a sua glória sobre a terra e fazer conhecido o seu nome. Mas a gente quer fazer conhecido o nosso nome. Tudo bem que Ele se relaciona com a gente, mas a gente quer se relacionar com Ele do nosso próprio jeito. Então a gente vai construir uma torre e a gente vai chegar no céu. Babel. Ruim. Só dá errado. E aí Deus diz, desse jeito não vai dar. Eu vou confundi-los. E eu vou espalhá-los por sobre a terra. E esse povo que é espalhado por sobre a terra, é espalhado com essa mentalidade de que eles podem relacionar-se com Deus à sua própria maneira. E esse espírito da religiosidade é verdadeiro até hoje. Pessoas que acham até hoje que podem se relacionar com Deus com a força do seu próprio braço, com base no mérito, tentando construir de baixo para cima e não entendendo a graça de cima para baixo. Mas Deus, de novo, não permitiria que nós fôssemos lançados ao desprezo. O que é que Ele faz? Ele chama um homem, Abrão, meio do nada, Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, cara pagão, e Deus se revela a ele e fala, olha, eu vou me relacionar com você, você vai sair da tua terra, do meio da tua parentela, e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu vou te levar para uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Eu sei que a sua mulher é idosa e ela é estéril, mas a partir de você eu vou fazer gerar uma família. A partir dessa família eu vou gerar um povo, e através desse povo todas as famílias da terra serão abençoadas. Jesus viria dali. Abrão, Isaac, Jacó, Israel. Nação de Israel. E a gente vai passando por todo o Antigo Testamento. E Deus vai lembrando o seu povo, eu tenho promessas sobre vocês. Eu não vou permitir que essas confusões comigo, consigo, como o próximo, com a natureza, tenham palavra final sobre a sua existência. Um dia tudo vai fazer sentido. Os profetas falam sobre isso. Os juízes são levantados para falar sobre isso. Tudo é sobre Jesus. O Antigo Testamento inteiro é sobre Jesus. E aí Jesus vem. E Jesus faz o que faz. Jesus morre pelos nossos pecados. Jesus ressuscita vitorioso. E aí como é que Ele dá conta da sua continuidade? Ele chama um povo para si e diz, agora a mensagem está com vocês. E Ele nos envia. Então Deus tem uma missão. Mas em segundo lugar, nós fazemos parte dessa missão. Interessante que Jesus olha para nós, os seus discípulos, e diz, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. Sabe o que é essa palavra testemunha no grego? Martus. Isso te lembra alguma expressão? Martus. Mártires. É para isso que Jesus nos chamou. Não sei se eu deveria falar isso, mas... A gente vê assim,
muitos países onde os cristãos são perseguidos. E isso para nós é algo tão incomum, porque nós temos liberdade de culto, liberdade de crença. Mas pode ser que chegue um tempo no nosso país onde não seja mais assim. E eu não estou falando de esperança em políticos, mas eu estou afirmando que pode ser que em um tempo no nosso país as coisas não sejam mais assim. E nós não queremos isso. Mas se as coisas não forem mais assim, nós precisamos nos lembrar que o que nós fomos chamados para ser desde o início são testemunhas. E o que é uma testemunha? O que é um mártir? É aquele que morre pela sua fé? Não necessariamente. É aquele que vive pela sua fé. É aquele que compartilha a sua fé. É aquele que crê tão fortemente nessa mensagem que, se necessário, entrega a sua vida por essa fé. Então eu creio que o nosso grande desafio não é morrer por Jesus, é viver para Ele. É viver todos os dias. É enfrentar os desafios e os dilemas onde quer que nós estejamos. É na tua escola. É na tua faculdade. É vivendo em uma cultura cada vez mais hostil ao Evangelho de Jesus Cristo. Em uma cultura completamente promíscua é viver em santidade. Em uma cultura completamente egoísta é viver a lógica da partilha. Em uma cultura tomada pelo ódio é viver a generosidade dos afetos, do perdão. Em uma cultura mesquinha é sermos extremamente, extravagantemente generosos com nossos recursos e com nossas vidas. Essa é uma contracultura. Então é verdade que Deus tem uma missão, mas é verdade também que nós fazemos parte dessa missão. É como se Jesus estivesse dizendo: eu vou consertar tudo um dia. Eu vou restaurar todas as coisas um dia, mas até que isso aconteça, eu escolho fazer cada um desses concertos através de vocês. Através de cada indivíduo, através de cada discípulo, através de cada família, através de cada ambiente, através de cada comunidade local, através de cada igreja, é através de cada um de nós. E a pergunta então é como nós temos evidenciado o cumprimento dessa missão? Como é que nós estamos evidenciando essa realidade do Evangelho de Jesus Cristo? Eu gosto muito de um reverendo norte-americano, Tim Keller. Ele diz o seguinte: Jesus tomou nosso lugar na cruz e conquistou-nos a salvação, a qual recebemos de graça como um presente. A religião tradicional ensina que, se realizarmos boas obras e seguirmos os padrões morais em nosso comportamento exterior, Deus entrará em nosso coração, nos abençoará e salvará. Ou seja, se eu for obediente, Deus entrará e me salvará. Mas o Evangelho, ele diz, é o oposto disso. Se creio de coração que Deus me aceitou e me ama livremente pela graça, então eu posso começar a obedecer em decorrência da alegria e da gratidão interior. Quando entendemos isso em nosso interior, nosso relacionamento com Deus e com nossos semelhantes é totalmente revolucionado em nosso exterior. O Evangelho não é sobre o que você pode fazer por Jesus, o Evangelho é sobre o que Jesus fez por você. Diego, então você está afirmando que não importa a maneira como eu vivo? Não, eu não estou afirmando isso. Eu estou afirmando que a maneira como você vive só pode ser uma resposta à graça de Deus. Porque sem a graça de Deus, você nunca vai viver da maneira como agrada a Deus. Essa é a lógica do Evangelho da Graça. É por isso que Efésios 2, capítulos 8 e 9, vai dizer: vocês são salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas nós vivemos esse espírito de Torre de Babel. Nós vivemos esse espírito da lógica do mérito. É por isso que muitos cristãos, imaturos obviamente, mas vivem na realidade pendular da vaidade espiritual e do sentimento de fracasso. Vaidade espiritual, quando a gente acha que pela nossa própria força a gente consegue viver a plenitude da vida que Deus intencionou para nós. Ou fracasso, ou sentimento de fracasso, quando nós somos sinceros e dizemos: parece que eu dou um passo para frente e dois para trás às vezes. Não é isso que Paulo falou em Romanos capítulo 7? O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Esse é um grito do apóstolo Paulo. Alguns vão dizer: não, isso é antes da conversão. Eu não sei, eu sei que ele exclama
na sua carta aos Romanos, essa realidade na qual uma vida, mesmo uma vida com Deus, não é uma vida sem lutas. Não é uma vida sem dificuldades. E o porquê que é importante entender isso e o que isso tem a ver com a missão? É porque Deus chama a gente imperfeita mesmo. Porque se Deus só quisesse gente perfeita, a gente estava lascado. O que deveriam ser as nossas comunidades? Os nossos grupos de jovem? Os nossos grupos de adolescente? O que deveriam ser as nossas igrejas? Um ambiente onde todo mundo parece que vive uma vida perfeita? Ou um ambiente onde as pessoas têm a liberdade de compartilhar as suas lutas e pedir ajuda uns aos outros? É esse tipo de gente que Deus usa. Você já olhou para os discípulos, esses aqui, com os quais Jesus fala? Um quer matar uma cidade inteira, o outro corta a orelha do camarada, o outro trai. É um negócio de doido, é ruim. É um grupo ruim. E por que é um grupo ruim? O melhorzinho lá era o tesoureiro. Cara competente, bom, guardava o dinheiro. O nome dele Judas Iscariotes. É o mais competente. Mas não deu muito certo também no final. Então era um grupo improvável. Você tinha Simão o Zelote, que era um cara que queria matar todo mundo. E aí você tinha o Levi, que era o cobrador de impostos, que trabalhava para Roma. Então um queria destronar Roma, o outro queria que Roma continuasse, porque era bom para ele. O que a gente esqueceu do Evangelho? Porque às vezes eu estou falando com pessoas lá na igreja. Na verdade eu estava tendo uma conversa ontem lá na igreja. A gente tem um treinamento de discipulado missional, tem formado pessoas para que geremos uma comunidade cada vez mais discipuladora. E aí uma moça, com muita honestidade, falou: pastor, eu me sinto tão incapaz, assim, parece que eu não conheço a Bíblia o suficiente, parece que me falta. Eu falei: é por isso que você está aqui. Porque se você achasse que você já sabia de tudo, você já não servia. Então por que você está aqui? Por que Jesus chamou você? É porque você precisa de Jesus, o que nos leva ao nosso terceiro ponto. Primeiro ponto, a missão é de Deus. Segundo ponto, Deus nos chama para fazer parte da missão. Terceiro ponto, a missão só pode ser realizada através do Espírito Santo de Deus. Gente, os discípulos andaram com Jesus dia e noite 3 anos e meio. Como é que eles não estavam prontos? Como é que Jesus, antes de ascender aos céus, não fala assim: ó, o negócio é o seguinte, estou indo embora, agora é com vocês, vai. Não é o que ele fala. Ele fala: estou indo embora, então espera. Espera o quê? Espera para que a promessa do meu Pai se cumpra sobre a vida de vocês. Por quê? Porque sem o poder do meu Espírito Santo, vocês não vão conseguir fazer nada. Pela sua própria força, pela sua própria virtude, pelo seu próprio mérito, vocês não vão dar conta. Então, esperem pela promessa do meu Pai. Porque quando vocês receberem o Espírito Santo que virá sobre vocês, aí não é mais o que vocês têm que fazer. É quem vocês vão se tornar. Que é isso que ele diz. Receberão e serão. E a gente está preocupado com o que a gente tem que fazer. E não com quem a gente tem que se tornar. Então as nossas atitudes enquanto cristãos nada mais são do que fruto daquilo que a gente já se tornou. Daquilo que a gente já é. E a gente vai falar mais sobre isso esse final de semana. Porque quem nos ensinou a pensar no futuro, para que assim que nós fizermos, Deus vai fazer de volta, foi Satanás, não foi Jesus. Gênesis capítulo 3 de novo. No dia em que você comer, você vai entender. Diabo. Quando Deus olha para mim e para você e diz o seguinte: não é o que você vai se tornar por aquilo que você tem que fazer, é quem você já é a partir daquilo que eu fiz por você. Não é isso que acontece com Jesus? Antes de Jesus fazer qualquer coisa. Mateus capítulo 4. Jesus se batiza, ele não começa seu ministério, ele vai para o deserto, depois do batismo. Mas no batismo, antes dele fazer qualquer milagre, antes dele pregar qualquer sermão, no batismo de Jesus, o que acontece?
Abre-se o céu, do céu profere-se uma voz, o Espírito Santo vem em forma corpórea como pomba, e dos céus dizem: este é o meu Filho amado em quem eu me agrado. O que Jesus tinha feito? Nada. De modo que aquilo que nós fazemos é uma consequência do amor que nós recebemos em Deus, e não o contrário. Você se lembra do livro do Êxodo? Mesma coisa. Poderia dar exemplo a noite inteira, mas vou dar só mais esse. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 2, versículo 3. Versículo 3 é o primeiro mandamento. Ame o Senhor, o teu Deus, acima de todas as coisas. Antes disso diz o quê? Deus lembra o seu povo daquilo que ele tinha feito. E o que ele tinha feito? Lembre-se de quando eu os tirei da escravidão do Egito. Ou seja, Deus está estabelecendo ali uma ordem. Não é obedeçam para que sejam salvos. É porque eu salvei vocês, agora eu vou ensinar vocês a viver. Primeiro Deus nos tira da escravidão, depois ele nos dá a sua lei. Primeiro ele nos tira do Egito, depois ele nos leva à terra prometida e nos ensina como é que o povo de Deus vive. Então como é que a gente vive? Como é que a gente glorifica a Deus? Não é a partir das nossas virtudes e nem a partir das nossas competências. É a partir do Espírito Santo de Deus. Porque toda vez que a gente tentar aperfeiçoar a obra de Deus a partir da nossa força, a gente precisa se lembrar o que Paulo disse aos Gálatas. Gálatas insensatos. Como é que, tendo começado no Evangelho, vocês estão tentando aperfeiçoar a obra de Deus na carne? Quem foi que os enfeitiçou? Quem foi que mostrou para vocês que o projeto de Deus é Babel? O projeto de Deus não é Babel, o projeto de Deus é Nova Jerusalém. O projeto de Deus não é o que você pode fazer para Deus. O projeto de Deus é o que Deus fez por você. E à luz do que Deus fez por você, agora pelo poder do seu Espírito, agora você se tornou um alguém completamente diferente do que você era. E assim, como subproduto dessa existência, você vai glorificar a Deus. E o texto termina com Jesus ascendendo aos céus. Os discípulos ficam olhando. Anjos se colocam diante deles e falam assim: Galileus, por que vocês estão aí parados? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Afirmação simples. Ele foi, ele vai voltar. Mas essa afirmação nos enche de esperança. Porque nos enche também de um senso de urgência. Um dos grandes reformadores posteriores, John Knox, ele fazia uma oração, desde muito novo. A oração dele era muito simples. Me dá a Escócia, senão eu morro. Me dá o meu povo, senão eu morro. Quem sabe é uma oração que a gente possa fazer. Jesus, se revela em Maringá, porque eu não dou conta de ver o que está acontecendo. Eu não dou conta de ver tanta gente perdida. Eu não dou conta de ver tantos dos meus amigos desesperados. Eu não dou conta de ver gente querendo desistir de viver. Eu não dou conta de ver gente confuso com sua própria identidade. Eu não dou conta de ver o sofrimento humano. Então, Jesus, se revela a esse povo, resolve as coisas. Aí Jesus olha para mim e para você e fala: eu vou me revelar e eu vou resolver. Só que vai ser através de cada um de vocês. E vai ser através do meu Espírito. Existe um filósofo, eu não sei se ele é cristão, não. Mário Sérgio Cortella, brasileiro. E ele traz a seguinte pergunta: quanto tempo de vida nós temos? Se eu perguntasse assim, quanto tempo você tem? Dias, horas, minutos, segundos. A gente não sabe dizer. Quanto tempo eu tenho? Você pode ter a sensação, dependendo da sua idade, que você tem muito tempo. Mas você há de convir comigo que você não sabe. É só uma expectativa. E aí o Cortella diria o seguinte: quem não sabe quanto tempo tem, tem muito pouco tempo. Então eu acho que a volta de Jesus nos traz esse senso de urgência. Quanto tempo eu tenho? Eu não sei. Então eu tenho muito pouco tempo. Para Jesus, para Deus, para a palavra de Deus, não existe nem amanhã. Amanhã é uma expectativa. Por isso que ele fala: não se preocupe com amanhã. Para a palavra de Deus e para a consciência cristã só existe um dia. Que dia é esse? Hoje.
Então, o que é que hoje Deus está falando aos nossos corações? E como é que hoje nós vamos responder aquilo que Deus tem falado diante de nós? Como amanhã é uma expectativa e não uma certeza, talvez amanhã a gente se encontre de novo por aqui. Vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua boa mão e a tua boa vontade. Deus, obrigado por nos incluir na sua missão. O Senhor nos alcançou. E o Senhor usa nossas vidas para alcançar a outros. O Senhor se revelou a nós. E o Senhor usa as nossas vidas para se revelar a outras pessoas. Então, eu sei que vários dos meus irmãos podem ser acometidos pelo sentimento de, meu Deus, por onde é que eu começo? Como é que eu faço? Com quem eu falo? Em que ambiente? O Senhor não nos deixou um livro de estratégias, o Senhor nos deixou uma palavra de consciência e uma promessa de que quando fôssemos cheios do Espírito Santo, a nossa vida seria um testemunho a Ti. Então nos ajuda. Nesse momento, nesse final de semana onde a gente se retira, literalmente a gente se retira dos nossos afazeres para ouvir de Ti, que nós sejamos abastecidos, exortados, encorajados, desafiados a viver uma vida em missão. Nos dê uma boa noite de descanso, que o Senhor possa nos conduzir, sejam nas atividades que possivelmente acontecerão, ou seja, no descanso de cada um de nós. Obrigado, porque nós sabemos que a Tua boa vontade sustenta a nossa existência e nos conduz todos os dias. Portanto, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.